Afinal, o que acontece quando morremos? A alma entra em um estado de sono até o juízo final ou continua consciente em outra dimensão? Essa é uma das questões mais debatidas na teologia cristã, com diferentes interpretações ao longo da história. Enquanto algumas denominações cristãs, como os adventistas, acreditam que a alma dorme até a ressurreição, outras tradições ensinam que o espírito segue consciente após a morte. Mas qual dessas visões está mais próxima da verdade? A Bíblia realmente ensina o sono da alma? E o que a ciência e a espiritualidade moderna dizem sobre isso? Prepare-se para uma análise profunda sobre a vida após a morte, trazendo interpretações bíblicas, ciência e espiritualidade para responder a essa pergunta fundamental. 1. O que a Bíblia diz sobre o sono da alma? A ideia do sono da alma vem de passagens bíblicas que falam da morte como um estado de sono. Alguns versículos que reforçam essa visão incluem Eclesiastes 9:5. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. João 11:14. Jesus disse que Lázaro dormia, referindo-se à sua morte. Esses versículos sugerem que os mortos estão inconscientes até o dia da ressurreição. Mas será que essa é a interpretação completa? 2 versículos que indicam consciência após a morte. Por outro lado, há passagens que mostram uma existência consciente após a morte. Lucas 16, 22, 23. A parábola do rico e Lázaro mostra ambos em um estado consciente logo após a morte. Lucas 23, 43. Jesus disse ao ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Segundo 2 Coríntios 5:8, Paulo declara: preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Essas passagens indicam que a alma não entra em um sono profundo, mas permanece consciente de alguma forma. Como conciliar essas visões aparentemente contraditórias? 3. O tempo na perspectiva da eternidade. Um dos maiores desafios para entender a vida após a morte é a nossa percepção do tempo. Na dimensão terrena, vivemos de forma linear. Passado, presente e futuro seguem um fluxo contínuo. Mas será que na dimensão espiritual o tempo funciona da mesma maneira? Se Deus é eterno e está fora do tempo, então o que para nós parece um longo intervalo entre a morte e o juízo final pode, na realidade, ocorrer instantaneamente em outra dimensão. Para quem morre, pode não haver uma sensação de espera. É possível que, para a consciência, o juízo ocorra imediatamente. Assim, a ideia de sono pode ser apenas uma percepção nossa, pois do ponto de vista de quem parte, o tempo pode não existir da mesma maneira que o conhecemos. Isso explicaria por que algumas passagens falam de um estado de espera e outras indicam uma experiência imediata após a morte. 4. A ciência e a experiência de quase morte. Além das interpretações bíblicas, muitos relatos de experiências de quase morte EQMs reforçam a ideia de uma consciência ativa após a morte do corpo físico. Pessoas que passaram por paradas cardíacas relatam sensação de flutuar fora do corpo, encontro com entes queridos falecidos, visão de luz intensa e paz profunda, sensação de julgamento ou revisão da vida. A neurociência ainda não consegue explicar completamente esses fenômenos, o que leva muitos pesquisadores a considerar a hipótese de que a consciência existe independentemente do cérebro. 5. Uma nova perspectiva. A consciência em diferentes níveis. E se a resposta for um caminho do meio? Assim como nossa teoria da nova reforma protestante propõe sínteses entre diferentes conceitos, podemos considerar que o corpo físico morre e adormece. A alma entra em um estado de transição, podendo experimentar diferentes níveis de consciência. O espírito, que é eterno e divino, pode permanecer em comunhão com Deus. Ou seja, a experiência após a morte pode depender do nível de desenvolvimento espiritual da pessoa. Isso explicaria tanto os relatos de sono, uma espécie de estado de hibernação da alma, quanto os de experiências conscientes no além. Conclusão. O que podemos aprender com isso? O debate sobre o sono da alma ou a consciência após a morte não precisa ser visto como um conflito irreconciliável. A Bíblia sugere que a experiência pode variar.
e a ciência abre novas possibilidades para entendermos o que acontece após a morte. Se há algo que podemos concluir, é que a vida não termina com a morte. Seja através da ressurreição, do julgamento final ou de uma consciência contínua, existe um plano maior aguardando cada um de nós. Agora queremos saber, o que você acredita sobre a vida após a morte? Você acha que a alma dorme ou continua consciente? Deixe seu comentário e compartilhe sua visão.